Olá, pessoal. Nesse vídeo eu vou comentar as duas questões interdisciplinares de ciências humanas da prova de segunda fase do vestibular Unicamp 2025, tá? Lembrando que essas são as duas questões de ciências humanas que todos os candidatos, independente do curso que estão prestando, fazem na prova de segunda fase do vestibular Unicamp. Então, vamos aqui para a prova. São duas questões, um comentário breve, né? Primeira questão trazia esse gráfico: população quilombola no Brasil por regiões. Aí você tem aqui, né, as informações. O total dessa população no Brasil, né, 1.327.802 indivíduos. E aqui você tem um gráfico que mostra a concentração, né, dessa população nas 5 regiões do país. Beleza? Fonte é o censo IBGE 2022. Então são os dados mais atuais que nós temos. A partir da leitura do gráfico e sua legenda, faça o que se pede. Item A. Cite 2 fatores históricos que ocasionaram a maior concentração de quilombolas em uma região brasileira. Explique por que esses fatores impactaram tal concentração. Então vamos lá. É para você mencionar 2 elementos que expliquem por que nós temos mais de 68% dessa população no Nordeste, tá? E a relação, né, então, dessa desproporção. Só lembrando uma coisa, pessoal: o Sudeste também foi uma região com grande concentração de escravizados. Então você tinha que dar conta de explicar por que isso acontece no Nordeste, mas por que a gente não observa no Sudeste tantos quilombolas. Tá? Quanto à região norte, centro-oeste e sul do Brasil, é óbvio que a gente tem que levar em conta que durante o período colonial, durante o Império, né, até vir a Lei Áurea, essas regiões têm uma densidade populacional muito baixa, né, são pouco habitadas, não tinham ciclos econômicos tão associados à escravidão, né, tão representativos como foi a cana-de-açúcar, o tabaco, o algodão no Nordeste e a cafeicultura e a própria cana-de-açúcar também no Sudeste, né? Então a gente tem essa percepção. Mas vamos lá, por que o Nordeste concentra tanto quilombolas? Então, primeira coisa que eu colocaria, imagino que todo mundo colocou, é o seguinte: a região Nordeste, desde o período colonial e durante todo o período do Império, foi uma região economicamente muito importante e, por conta disso, recebeu uma grande quantidade de escravizados, o que explica a origem étnica desta população. Mas aí vamos ao segundo fator, que na verdade eu vou usar como argumento para também puxar a explicação de diferença entre a concentração no Sudeste e no Nordeste. Você poderia considerar o seguinte, que no Nordeste, as atividades que recorriam à mão de obra escravizada, elas eram predominantemente rurais. Ao contrário do Sudeste, onde as atividades econômicas do século XIX já faziam com que grande parte dos escravizados se concentrasse também no meio urbano. Um outro fator é o seguinte: com a abolição da escravidão, os escravos do Sudeste tenderam a se urbanizar. Já os ex-escravos do Nordeste tenderam a permanecer na zona rural, criando mais comunidades quilombolas. Porque as comunidades quilombolas, a gente pode entender nela 2 origens: a formação de comunidades ao longo do período da escravidão, por escravos fugidos, né, escravos que de alguma forma também conseguiam se tornar libertos e acabavam formando essas comunidades, como também no processo final da escravidão, muitos ex-escravos ou nascidos em ventre livre, né, pessoas que até já nasciam em liberdade, começaram a constituir esse tipo de comunidade. Mas a gente tem que lembrar que as comunidades quilombolas, elas são comunidades da zona rural. Então, você tinha que associar que o Nordeste você tem
um grande fluxo de escravizados por conta das atividades econômicas e uma população descendente de escravizados que permaneceu na zona rural. Tá? O Sudeste não tem tantos quilombos porque houve um fluxo para zonas urbanas. Então, aí você conseguiria explicar historicamente, porque a gente está falando ao longo de um determinado processo temporal. Então, seriam essas as duas características. E aí na B, identifique e explique, considerando o contexto a partir do século XXI, dois desafios relacionados aos territórios quilombolas no país. Bom, o primeiro, que eu acho que também todo mundo mencionou, é a questão do reconhecimento da posse dessas terras por essas comunidades. Né? Aí a gente tem que relacionar com a questão fundiária no Brasil, a questão do direito à terra. Né? As comunidades quilombolas, elas se inserem num contexto de disputas territoriais muito parecido com o que nós observamos, por exemplo, em territórios ocupados por populações indígenas. Então, a gente teria que falar da questão da posse da terra, conflito com grileiros, né, com interesses do latifúndio, coisas do gênero, mas assim, a legalização das terras. A outra grande questão, aí já poderíamos ligar com questões ligadas ao racismo, né? Que é o fato dessas comunidades sofrerem determinados preconceitos, hostilidades, as práticas culturais dessas populações muitas vezes também sofrerem algum tipo de ameaça, algum tipo de ataque da sociedade, né? O fato de existir um certo discurso corrente na sociedade brasileira de que essas populações são vagabundos, não fazem nada, ou seja, essa série de preconceitos. E podemos lembrar casos recentes, né, de ataques violentos a lideranças dessas comunidades. Então, quer dizer, a gente tem que falar da questão da terra, da questão do conflito pela terra, mas também de toda uma questão de sobrevivência dessas culturas e o ataque que essas práticas culturais, essas populações sofrem de parcelas até significativas da sociedade brasileira. Então, isso completaria ali os dois grandes problemas, né, que essas comunidades enfrentam atualmente. Beleza? Respondeu alguma coisa de forma diferente, galera? Coloca aí nos comentários. Porque de fato essas questões permitem, né, que você vá aí para caminhos muito diversos. Já a segunda questão é uma questão que vai falar sobre a internet, né? Interessante também essa questão aí em termos de atualidade, né? Deixa eu ajustar aqui um pouquinho a tela. Ó, dois textos. O primeiro fala o seguinte: o tipo de poder favorecido pela expansão do ciberespaço não é, evidentemente, o poder hierárquico, burocrático ou territorial. A antiga, cada vez mais será um poder nascido da capacidade de aprender e de trabalhar de maneira cooperativa, relacionado com o grau de confiança e de reconhecimento recíprocos reinantes num contexto social. Bom, isso aqui é um texto, a Revolução Contemporânea, matéria de comunicação, mas aqui é importante, ó. Esse é um texto de 1998. Agora, vamos olhar o segundo texto. Após se consolidar a abertura comercial da internet nas últimas décadas, constata-se que essa rede tem sido apropriada como um sistema global de monitoramento financeiro e civil, por onde se desdobra a geopolítica do século XXI. Tanto o comércio global como as viagens aéreas são reorganizadas para possibilitar a identificação, rastreamento, manutenção dos corpos e circulações sob controle. Telefones celulares e passaportes têm o potencial de transformar em dispositivos de rastreamento o objeto que os porta. Tá. Texto Cidades Sitiadas, o novo urbanismo militar. Texto de 2016. Então, vamos lá. São textos em contextos diferentes sobre essa ampliação do acesso à informação da internet. Indique duas funções atribuídas à internet por cada um dos autores. Né? Explique cada uma delas. Bom, aqui
a gente vê claramente que o primeiro texto, né, do Levi, ele vai dizer que a internet seria uma ferramenta para ampliar o conhecimento. Porque, obviamente, ele entende que isso permite você atingir vários lugares ao mesmo tempo, né? Você quebrar barreiras impostas ali pela distância. Já o segundo texto, ele fala de como o estar conectado o tempo todo permite uma maior vigilância da sociedade. Ou seja, a gente até pode considerar, embora isso seja também bom para o item B, que o primeiro texto ele aponta um caráter muito mais democrático, emancipatório e libertador da internet. Já o segundo percebe um potencial de controle, de fiscalização, ou seja, de centralização dos mecanismos de vigilância. Então era sobre isso aqui o item A. E a B, ó, relacione o contexto de publicação de cada um dos textos, né, e a leitura que eles fazem do potencial da internet. Bom, o primeiro texto é de 98. A internet ainda era uma novidade, ainda era algo que estava em expansão. E o primeiro autor ele tem uma visão otimista da utilização desses recursos. Já o segundo texto, ele é um texto mais atual, né? Ele é um texto contemporâneo. Ele é um texto escrito em um momento que a internet, né, ela já se expandiu a tal ponto que, de fato, nós hoje temos ela aqui, ó, nos nossos dispositivos pessoais. Pessoal, em 1998 o celular era um negócio deste tamanho que só servia para fazer ligação. Né? Você não tinha dispositivos portáteis de internet. Já o segundo texto, ele é escrito então num contexto em que se percebe malefícios, né, dessa hiperconectividade, outros usos que não são os usos imaginados pelo autor do primeiro texto. Então aqui você tinha que fazer este contraponto, né, entre o otimismo do primeiro texto e a percepção de problemas advindos da popularização da internet, já no segundo texto. Beleza? Pessoal, essas foram as duas questões da Unicamp, segunda fase. Espero que vocês tenham ido bem. Para quem fez também a prova de história da segunda fase, aqui embaixo vai ter o link para você e para essa resolução. Fora isso, pessoal, se inscreve no canal, ativa as notificações,